estão aqui desejosos pela palavra do Senhor? Amém? Então, nós só vamos passar por alguns momentos e nós vamos chegar na palavra. Amém? Primeiramente, eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Por favor, faça um sinal com o braço e permaneça com ele erguido. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. O Salva-Vidas, o pessoal vai estar entregando uma ficha, um connect, com uma caneta e você pode preencher ao término do culto. Quem não recebeu ainda, por favor, permaneça com a mão erguida até um Salva-Vidas identificar você. Aos demais da casa, também declaro que são todos muito bem-vindos, como eu sempre costumo repetir aqui. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Está todo mundo bem treinado. E antes de nós irmos para a palavra de Deus, com muita alegria, gostaria de convidar aqui os pastores, pastoras, líderes de clã também, para nós fazermos algumas apresentações. Os pastores, os líderes podem subir aqui em cima, e eu gostaria de convidar para vir aqui em cima a Isabelle de Lima Brazo Cardoso. Essa princesa, olhem como ela veio linda para o culto hoje. A família pode vir junto, ela veio como uma princesa que ela é. Amém ou não amém, igreja? Por que a Isabelle está vindo aqui? Porque os pais tomaram a decisão de apresentar ela ao Senhor. Os pais da Isabelle podem ficar aqui? Amém ou não? Amém, papais. Vocês vão apresentar a Isabelle ao Senhor. Declarar que ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E os pastores, com a imposição de mãos, a igreja, com as mãos estendidas, nós vamos orar por essa princesa. Papai, está aqui a vida dessa princesa, Pai, a Isabelle, Pai. Nós declaramos, Pai, que ela vai ser uma bênção, Pai. Nós declaramos que ela pertence ao Senhor Jesus. Nós, Pai, pedimos que o Senhor cuide, guarde o caminho dela, Pai. Aonde ela for, Pai, o Senhor esteja cuidando, protegendo e zelando pela vida dela, Pai. Livra ela, Pai, das más companhias e que ela se torne uma bênção, Pai, uma resposta para muitas vidas, Pai. Nós declaramos que ela vai crescer e vai conhecer o Senhor, Pai. Crescer na graça, no conhecimento e no cuidado do Senhor. E a igreja diz amém. O papai e a mamãe falam que ela é de Jesus? Amém. Ela é de Jesus? Ela é de Jesus. Ela é de Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas, igreja, pela vida dessa princesa. Vocês podem retornar aos seus lugares. Certificado aqui, obrigado, pastora. Mas os líderes e os pastores podem permanecer. Tem mais uma missão aqui hoje. Isso aí é para fazer um quadro e pendurar na parede, como diz o pastor Daniel. Gostaria de convidar aqui a Neiva Maria Tabaldi, a Fabiana Carla Tabaldi e o Ronei Júnior, se está presente. Vocês podem estar subindo aqui. O Ronei é o segundo culto, está fugindo, mas nós vamos achar ele. Vamos falar o nome dele até ele vir. O Ronei, se estiver assistindo aí, o próximo culto ele vai estar aqui em cima. Vocês podem ficar aqui. Estão sendo apresentadas, ligadas nessa igreja. Amém? Nós vamos declarar que vocês serão bênção nesse lugar. Amém? Novamente peço os pastores e os líderes. Papai, está aqui as tuas filhas, Pai, sendo ligadas nessa casa, Pai. Nós declaramos a tua bênção, Pai. Nós declaramos que elas irão crescer nesse lugar e frutificar, Pai. Frutificar frutos que permaneçam, Pai. Que elas sejam resposta nesse lugar, Pai. Que elas sejam usadas pelo Senhor, Pai. Mas também que elas encontrem resposta. Elas encontrem consolo, Pai. Eu oro que o Senhor coloque pessoas no caminho delas, Pai. Pessoas que vão ser bênção para elas, Pai. Pessoas que vão ajudar elas, Pai, para crescer e caminhar junto, Pai. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Sejam bem-vindas. Glória a Deus. Vocês podem retornar aos seus lugares. Muito obrigado. Muito de nada. Vocês estão atentos aos detalhes? Amém? Como foi orado aqui? Glória a Deus por isso. Então nós vamos para a palavra do Senhor, maravilhosa e poderosa palavra de Deus. E antes, eu gostaria de fazer uma confissão aqui. Uma confissão de que muitas vezes, mesmo sabendo da palavra de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, eu tive dúvida.
muitas vezes na minha vida, eu questionei, eu queria entender o porquê, como foi falado aqui que Deus cuida, Deus ama, e é muito lindo isso, e nós cremos, e eu creio nisso, mas quando a situação chega, é mais difícil crer. E muitas vezes eu fui a pessoa que questionou. Eu não sei vocês, mas eu já fui essa pessoa. E essa palavra aqui tem me ajudado a crer no Senhor Jesus, a aumentar a minha fé. Então eu não sei se tem mais alguém aqui essa noite como eu, que muitas vezes questionou, muitas vezes teve dúvida, mesmo sabendo da palavra de Deus. Mas eu peço que você repita comigo essa frase: hoje, Deus vai transformar meu questionamento em adoração. Aleluia. Deus vai tirar nós essa noite de um lugar de questionamento e vai nos levar a um lugar de adoração. Porque Deus, Ele não trabalha com a dúvida. Deus não trabalha com a dúvida. Ele trabalha com a paz. Ele trabalha com a verdade e Ele trabalha com a luz. Então, seja qual for a dúvida que tem nos corações aqui essa noite, Deus conhece. E Deus vai transformar essa dúvida em adoração. Deus vai tirar nós essa noite desse lugar de dúvida, de questionamento. Será que a igreja é para mim? Será que isso? Será que aquilo? Quantos já fizeram essa pergunta a si mesmo? Será que esse lugar é para mim? Será que isso que está sendo pregado é isso mesmo? Será que Deus pode fazer tudo isso mesmo? Será que esse Deus é verdadeiro? E eu declaro para você essa noite que Deus vai confirmar o seu coração. Deus vai te tirar desse lugar de dúvida e te levar a um lugar de adoração. Para isso nós vamos ver um exemplo de Zacarias e Isabel, que foram pais de quem? João Batista. Um homem que a Bíblia diz, Jesus disse, não houve homem nascido no ventre materno maior do que ele. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Tamanha humildade que havia em João Batista. Um homem separado por Deus. E nós vamos ver a história de como esse menino, como esse homem chegou ao mundo, que teve muitas vezes questionamentos como eu e você temos. Lucas 1:5. Pode deixar o texto projetado que nós vamos caminhar nesse capítulo de Lucas 1, que é maravilhoso, e nós vamos ver alguns detalhes na vida de Zacarias e Isabel. Lucas 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Sacerdote. O que significa um sacerdote? Nos dias de hoje, seria um pastor. Nos dias de hoje, seria dizer que Zacarias e Isabel, porque Isabel também era de uma linhagem sacerdotal, a linhagem de Arão, ou seja, uma família que cresceu na igreja, uma família de filhos de pastores, podemos dizer assim, uma família que conhecia a palavra de Deus, não era uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, que nunca ouviu falar no poder de Deus, que nunca ouviu falar que Deus poderia operar maravilhas, que Deus era real, que Deus nos amava. Uma família sacerdotal. Versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, ou seja, não eram umas pessoas que viviam uma vida de qualquer jeito, viviam uma vida buscando agradar a Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Os dois já tinham idade avançada. Aqui tem uma impossibilidade. Tudo até aqui era muito bonito, mas agora surge uma impossibilidade. Quantos aqui essa noite tem alguma impossibilidade na vida? Você tem algo que parece que trava. Na vida de Zacarias e Isabel era a gestação. Porque um homem na época, ele era abençoado por ter muitos filhos, e eles não tinham nenhum. Ou seja, não ia ter ninguém para levar o nome deles adiante. Que essa era uma honra, uma glória, principalmente na época sacerdotal, onde havia os sacerdotes para dar continuidade aos trabalhos na casa de Deus.
Só que aqui existia uma barreira, uma impossibilidade, como muitas vezes existe na nossa vida. E o que nós fizemos quando existe uma impossibilidade na nossa vida? Nós oramos a Deus. Uma das coisas, pelo menos nós deveríamos orar a Deus. Quando tem alguma dificuldade, uma impossibilidade, algo que com as nossas condições nós não conseguimos resolver, nós pedimos a Deus, como foi falado no início aqui do culto. Pedir a Deus, algo que você não está conseguindo achar, não está conseguindo resolver, você pede a Deus, você ora a Deus, e você acha que esse casal fez isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Fez isso, e nós vamos ver a resposta de Deus para ele, versículo 13, pode ir para o 13, olha só, um anjo apareceu a ele, enquanto ele estava no trabalho sacerdotal, ministrando ali como sacerdote, e o anjo lhe disse, não tenha medo, porque Zacarias, quando viu o anjo, ficou com medo. Isso são os versículos anteriores. Eu estou abreviando aqui. Porque a sua oração foi ouvida. Olha o que o anjo falou para Zacarias. Zacarias, a oração que você fez foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Próximo. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno, falando de João Batista. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito, no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o preparo, para o Senhor um povo preparado. Até aqui, está tudo perfeito, certo? Família sacerdotal, oraram a Deus, tinha impossibilidade, Deus responde, deu detalhadamente aquilo que o filho que eles iriam gerar iria ser, tamanho ministério entregue para João Batista. Mas olha o que acontece muitas vezes na minha e na sua vida. Então Zacarias perguntou ao anjo, como eu terei certeza disso? Ele quis ter certeza, o que muitas vezes eu e você queremos ter. Pois eu sou velho e a minha mulher já tem idade avançada. Ele tinha uma palavra de Deus, mas ele olhou para a circunstância. Ele quis entender como aquilo iria se tornar uma verdade na vida dele. Porque na lógica do homem não tinha explicação. Isabel era estéril, eles já eram velhos, não tem mais como isso acontecer. Mas quando não tem mais como isso acontecer, existe um Deus no céu todo-poderoso, que pode intervir na minha e na sua história. Assim como fez na vida de Zacarias, só que ele teve a dúvida brotou ali. E olha o que o anjo falou para ele. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que está a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você, e lhe trazer esta boa notícia. Olha que o problema não está na mensagem, o problema está na nossa vida quando recebemos a mensagem. Todavia você ficará mudo, a sentença foi essa, mudo, e não poderá falar, até o dia em que estas coisas vierem a acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. A sentença do anjo foi que ele iria ficar mudo. Ele ia passar mais ou menos, aproximadamente, uma gestação inteira sem poder falar nada. Mas o que eu acho lindo dessa história é que o Senhor deixou ele mudo, mas não deixou ele cego. Ou seja, ele não podia falar nada, mas ele passou um período inteiro contemplando aquilo que Deus estava fazendo. Ele passou uma gestação inteira contemplando o milagre sem poder falar nada. O que esse homem deve ter pensado nesse tempo? Meu Deus, por que eu fui duvidar? Olha a barriga dela crescendo, João, e eu não posso falar nada, porque eu duvidei. Ele ficou todo esse tempo percebendo, observando o agir de Deus. Porque na nossa vida é assim. Quando muitas vezes nós paramos de falar,
nós conseguimos começar a contemplar aquilo que Deus está fazendo. Tem momento na nossa vida que não é mais para nós falar, questionar, perguntar, mas sim começar a contemplar aquilo que o Senhor está fazendo. Mesmo que seja pela fé, mesmo que você não entenda, mesmo que seja difícil acreditar, creia que o Senhor está agindo. E no tempo oportuno, isso se cumprirá. Só que isso não foi algo que aconteceu só com Zacarias. Nós podemos citar aqui o exemplo de Gideão. Vocês lembram que foi falado sobre Gideão, cultos atrás? Quem lembra? Foi falado de Gideão. Mas sabe que quando Deus chamou Gideão para o ministério, ele pediu 3 confirmações para Deus. Senhor, se é o Senhor, espera aqui que eu vou lá fazer uma comida. Senhor, se o Senhor mesmo quer me usar, aqui está uma lã e aqui está o pátio. Essa noite o orvalho vai molhar só a lã e o pátio vai ficar seco. O Senhor fez. No outro dia, Senhor, tenha misericórdia de mim, mas essa noite molhe o pátio e seca a lã, para eu ter certeza mesmo que é o Senhor. E o Senhor confirmou. E eu acho isso lindo, porque Deus, Ele nos ajuda muitas vezes na nossa falta de fé. Deus, Ele tem misericórdia por nós, que muitas vezes Ele nos ajuda a sair desse lugar de dúvida para nos colocar num lugar de adoração. Perceba que nenhum desses exemplos que eu vou dar, Deus deixou de usar. Porque a dúvida, ela brota na nossa vida. E Deus, Ele deseja se revelar e se manifestar, para que essa dúvida vá embora. Outro exemplo que eu posso falar aqui, além de Gideão, deixa eu olhar aqui que eu esqueci o nome dele. Tomé, o homem. O que Tomé fez? Tomé foi discípulo de Jesus. 3 anos andando com Jesus. Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou e apareceu aos discípulos. Porém, só faltava um. Quem que faltava? Tomé. E aí os discípulos falaram assim: você não vai acreditar. Nós vimos o Senhor Jesus ressurreto. Nós vimos Ele é verdade, tudo aquilo que Ele falou, Ele morreu, mas ressuscitou. Falou com nós, falou que é para nós ficar tranquilo. Está tudo no controle, nada fugiu do controle. E Tomé, sabe o que ele falou? Eu só creio se eu ver. Só creio se eu tocar. Senão eu não creio. É muita coisa para eu crer. Que o Senhor ressuscitou da morte. Meu Deus. E sabe que o texto segue, e a Bíblia diz que eles estavam reunidos com as portas trancadas de medo, e mesmo com as portas trancadas, quem que entrou na casa? Jesus. E qual foi a primeira coisa que ele falou? Tomé, toca aqui. Encosta aqui. Não, Senhor, não. Você quis tocar? Você vai tocar. Você creu porque você viu, Tomé. Mas felizes são quem crê mesmo sem ver. Bem-aventurado é aquele que não precisa ver para crer. Bem-aventurado é. Que a minha e a sua fé seja não igual a de Tomé. Seja melhor que a de Tomé. Porque nós não precisamos ver, nós não precisamos tocar para crer que tem um Senhor que veio à terra, ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Então tudo isso, todas essas situações nos mostram que a dúvida, ela é uma guerra dentro de nós. Ela existe e nós precisamos ministrar ela com a palavra de Deus. Ou Deus, não sei, na sua infinita misericórdia e sabedoria, nos seus caminhos Ele vai lhe mostrar o caminho. Como Ele fez com Zacarias. Foi uma estratégia, eu creio, do anjo, de deixar ele mudo, para que ele pudesse ver. E agora nós vamos ver o que aconteceu quando esse menino nasceu. Não, antes disso, o mesmo anjo Gabriel, que visitou Isabel, ele visitou também outra mulher, que seria a mãe de Jesus. Quem, pastora? Maria. E vamos ver o que esse anjo falou para Maria. O mesmo anjo, um mensageiro de Deus. Lucas 1, 36, 37. No mesmo capítulo 1 de Lucas. Isabel, sua parente, é o anjo falando para Maria que ela seria mãe de Jesus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Apesar de sua idade avançada,
sendo já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. E aqui tem algo muito importante. Olha, já foi o próximo. Porque para Deus não há impossível em suas promessas. É isso que nós precisamos escolher essa noite. Deus, Ele não vai dar resposta a todos os nossos questionamentos, mas nós precisamos crer que para Ele nada é impossível. Porque as pessoas diziam que Isabel não poderia ter filhos, mas Deus dizia que ela iria dar um filho e o nome dele seria João. Que na nossa vida prevaleça não o que as pessoas dizem, mas o que Deus diz. Porque muitas vezes o que as pessoas dizem fazem com que a gente perca a nossa fé, fazem com que a gente tenha dúvida, assim como Isabel e Zacarias. As pessoas ao redor, não vai dar. Não, você já é velha. Aceita que dói menos, como diz a gíria popular. Mas para Deus não há impossível em suas promessas. Não existe impossível para Deus. E adivinha o que aconteceu lá em Lucas 1:61? Quem que nasceu? Quem nasceu, igreja? João. E aí veio as pessoas de novo, querendo dar palpite. Qual seria o nome do menino? Vamos lá. Mas Lucas 1:61. Disseram-lhe, mas você não tem nenhum parente com esse nome, porque Isabel falou, o nome dele é João. E as pessoas querendo dar palpite, as pessoas que falavam assim, não tem como, agora queriam dar um nome para o menino. Não tem nenhum parente com esse nome? 62. Fizeram sinais, porque o pai não falava, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pediu uma tabuinha para escrever. O nome dele é João. Zacarias escreveu. Lembrou do encontro que teve com o anjo e todos se admiraram. Glória a Deus por isso. Agora olha o que aconteceu. Olha isso que lindo. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então ele começou a falar, fazendo o quê? Louvando a Deus. Glória a Deus. E eu não vou ler aqui, porque o tempo é curto, mas você pode ler em casa os poucos versos, que eu diria que são muitos versos, louvando a Deus. Louvando a Deus. Louvando a Deus. É lindo ver o que esse homem escreve a respeito do filho. A última palavra de Zacarias, antes dele ficar mudo, foi um questionamento. Como, Senhor? Não tem mais como. Mas a primeira palavra depois de Deus agir foi adoração e louvor. Porque é assim quando tem uma intervenção de Deus na nossa vida. Aquilo que era dúvida, aquilo que era questionamento, Deus transforma em adoração. Todo esse tempo foi para Deus mostrar para Zacarias que Ele é Deus. Que para Ele não é impossível. Que se Ele falou, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque não tem impossível em suas promessas. Então eu não sei a situação que se apresenta aqui hoje, em cada vida. Mas eu creio que essa palavra vem de Deus. E eu creio que pode ter pessoas aqui hoje assim como Zacarias. Assim como eu já fui um Zacarias. Mas eu creio no poder da palavra de Deus, que vai transformar esse questionamento em adoração. Que vai pegar Gideão com dúvida, querendo fazer prova, e vai fazer ele vencer um exército de milhares com 300 homens. Que vai fazer assim como Tomé, usar ele como um apóstolo de Deus, mesmo querendo tocar e ver. Então, eu não sei as situações, mas o que eu sei é que a palavra de Deus é poderosa. Eu sei que Deus ele é poderoso. Eu sei que não tem nenhuma situação aqui que é demasiadamente impossível para que Ele possa agir e transformar, e sarar e curar. O que eu e você precisamos aprender e fazer, parar de questionar, começar a observar e começar a adorar. Porque existe um nível mais elevado, quando você começa a agradecer mesmo antes de ter. Você não está vendo, mas você já está agradecendo. Você já está louvando, você já está falando assim, obrigado Senhor por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado Senhor, porque eu não vejo, mas eu creio que o Senhor vai agir. Porque quando nós oramos a Deus, é impossível nós voltarmos sem resposta.
É impossível nós voltarmos sem resposta. Então, qualquer que seja o questionamento, coloca diante de Deus, peça a Deus, e eu declaro que o Senhor vai te surpreender sobrenaturalmente. Ele vai fazer algo que você não imaginava, um caminho novo. Jesus Cristo ninguém imaginava. Deus não trabalha em uniformidade. Deus trabalha na individualidade. Então você não adianta olhar para o que Deus fez para Tomé, não adianta olhar para o que Deus fez com Zacarias, querendo que ele faça igual com você. Deus vai fazer de uma maneira individual. É por isso que, mesmo nós sabendo, a situação que se apresenta parece impossível. Você fala: Senhor, você fez com Tomé, você fez com Zacarias, mas essa situação aqui, eu não vi o Senhor fazer com ninguém. É porque Ele quer fazer com você. É porque na situação que você está é mais difícil crer. Uma coisa é saber, outra coisa é viver. Então, quando a situação se apresenta, quando a dificuldade tem, a impossibilidade vem, você precisa exercer a sua fé. Você precisa parar de questionar e começar a glorificar. Mesmo não entendendo, eu vou glorificar. Eu creio, eu vou glorificar. Lembra de 2 homens na prisão, Paulo e Silas? Preso, sem roupa, no esgoto. Meu Deus, que motivo tem para glorificar a Deus? Mas o que eles fizeram? Glorificar a Deus. E o que aconteceu? As algemas quebraram, as cadeias caíram. Porque quando nós adoramos a Deus, o poder de Deus é liberado. Quando nós questionamos a Deus, o poder de Deus é bloqueado. Que nessa noite, o Senhor mude as nossas palavras. Que aonde havia questionamento, começa a sair adoração. E nós vamos começar a contemplar milagre. Começar a contemplar provisão. Começar a contemplar cuidado de Deus. Naquele questionamento que ninguém sabe, só você, o Senhor vai agir. E você vai saber que é Ele, porque ninguém sabia. Você vai saber que é Ele, porque você vai pensar assim: meu Deus, eu achava que isso era impossível. Eu pensava que ninguém poderia me ajudar. E o Senhor vai agir aí, para Ele mostrar para você que Ele é Deus. Para Ele mostrar para você que Ele é vivo. Para Ele mostrar para você que Ele existe. E eu sou prova disso. Muitas situações na minha vida, eu posso testemunhar do poder maravilhoso de Deus. Porque o Senhor me surpreendeu. O Senhor colocou júbilo nos meus lábios. Mesmo onde eu duvidava. Mesmo onde eu não acreditava. E para finalizar, Hebreus 6:11. Olha que lindo isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa igreja conhece da Bíblia. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus só não existe, mas recompensa quando você busca Ele. Mas você precisa ter fé. Então eu gostaria de convidar você essa noite a ficar de pé para nós orar a Deus. Eu sei que a dúvida vem, eu sei que o questionamento vem, mas eu vou orar agora, você vai orar comigo. Nós vamos colocar diante de Deus essas situações e Deus vai começar a mudar as nossas palavras. Porque quando nós começamos a mudar nosso vocabulário, o Senhor começa a mudar o cenário. O Senhor começa a agir. Nós começamos a contemplar a mão poderosa do Senhor a nosso favor.